Se você é um inscrito assíduo no nosso canal, provavelmente você participou da nossa enquete lá na comunidade. E aqui estamos nós agora para fazer uma recomendação completa de calagem para a cultura da soja. Mas será que é só jogar na fórmula de saturação por bases? Antes de falarmos da recomendação propriamente dita, primeiro vem aquela pergunta: por que a calagem é tão importante assim para a cultura da soja? A calagem é um dos principais fatores, uma das principais práticas agrícolas que promove o aumento da produtividade não só da soja, mas de qualquer outra cultura agrícola. E isso está relacionado por conta das alterações que ela promove no solo. Como nós já falamos em aulas anteriores, solos ácidos, por conta do excesso de alumínio e outros cátions de comportamento ácido, limitam o crescimento e desenvolvimento das raízes de plantas, fazendo com que haja uma redução da área de absorção, de exploração de nutrientes no solo, além do que essas raízes que são mais curtas e mais engrossadas, elas tornam-se menos eficientes na absorção de nutrientes por essas plantas, fazendo então com que tanto o crescimento quanto a produtividade dessas culturas sejam afetados negativamente. Nós sabemos que a acidez do solo também afeta o desenvolvimento de diversas populações de micro-organismos benéficos no solo. Por outro lado, quando há correção dessa acidez, há uma redução significativa da toxicidade do alumínio na solução, há uma melhoria do ambiente edáfico para o desenvolvimento de populações de micro-organismos benéficos, além de elevar significativamente a CTC efetiva do solo. Portanto, a partir desses poucos pontos que nós comentamos aqui, nós podemos dizer que o início de uma adubação de sucesso na cultura da soja se inicia com uma calagem bem-sucedida. Para começar, toda a recomendação de calagem se inicia não fazendo diretamente o cálculo, mas compreendendo qual é a realidade da propriedade na qual você vai recomendar e também as características desse solo que está sendo trabalhado. É importante que você compreenda quais tecnologias o produtor dispõe dentro da sua propriedade, qual o seu nível tecnológico, nível econômico, para que assim você consiga então propor uma recomendação de calagem que se adeque e muito bem à realidade do produtor rural. Nessa recomendação especificamente, nós estamos falando de um produtor rural aqui da região que possui um sistema de cultivo convencional, o que é extremamente importante para fazer a recomendação de calagem, e dentro da sua propriedade ele possui também disponível um trator de potência adequada para o arado que ele também possui, e tem ainda um autopropelido para distribuir o calcário na propriedade. Outro fator importante é que esse produtor rural ele pretende incorporar essa calagem, esse calcário aplicado ao solo, até pelo menos 40 centímetros de profundidade. Então, sabendo que nós precisamos dessa incorporação na profundidade de 40 centímetros e que nessa propriedade há um arado disponível, nós não teremos problema para fazer essa recomendação. Quanto às características desse solo, nós temos uma CTC total de cerca de 64 centimol de carga por decímetro cúbico e uma saturação por bases atual de cerca de 48%. Agora que nós já entendemos então como é essa propriedade, o solo no qual nós trabalharemos, é necessário compreender qual é a exigência da cultura. E de acordo com o boletim 100 publicado recentemente pelo IAC, nós precisamos elevar essa saturação por bases até pelo menos 70%. Além disso, precisamos também melhorar a saturação por bases, aumentando-a para pelo menos 40% em subsuperfície. Considerando que nós já vamos incorporar esse calcário até 40 centímetros, isso então não vai ser um problema. O próximo passo agora é escolher o corretivo que você vai utilizar. Inclusive, nós temos uma aula aqui no canal falando sobre esse assunto. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, mas antes que você olhe essa aula, é importante que você compreenda que não adianta olhar todas essas características para quando você for para o mercado da região você não ter aquele material disponível. Então, o primeiro critério para que você escolha o corretivo adequado é saber se há disponibilidade, quais estão disponíveis na região na qual a propriedade se encontra, já que o frete é um dos fatores que mais encarecem a compra do calcário. E para saber qual corretivo também vale a pena em relação ao custo do frete, custo do corretivo em si, eu recomendo que você dê uma olhada no cálculo do custo da tonelada efetiva na aula que está com o link aqui embaixo. E outro fator importante também é o nível econômico do produtor, uma vez que quanto maior o PRNT do calcário, mais puro ele será e tende também a ser um pouco mais caro.
você precisa verificar se esse produtor rural ele tem capacidade econômica para adquirir determinados produtos. Caso, por exemplo, você esteja lidando com produtores rurais que precisem comprar calcários com PRNT um pouco menores, você precisa considerar isso então no momento de recomendar a época de aplicação de calagem, também a forma de incorporação. Agora que nós já temos todas as informações disponíveis, vamos então para o cálculo propriamente dito. Nós sabemos que para o estado de São Paulo, o método oficial é o método da saturação por bases. E nós temos aí então a fórmula que necessidade de calagem é igual a CTC total vezes a saturação por bases esperada pela cultura menos a saturação por bases atual, dividido por 10 vezes o PRNT. É importante vocês terem em mente que esse 10 presente no denominador dessa equação, ele está presente ali para ser utilizado caso você entre com os dados de CTC na unidade milimol de carga por decímetro cúbico, ok? É muito importante que você se atente às unidades para não cometer erros crassos no momento de recomendar calagem. Caso você esteja entrando com dados de CTC na unidade de centimol de carga por decímetro cúbico, então você vai retirar esse 10 do denominador da equação. Mas considerando que aqui nós precisamos também colocar uma profundidade diferente daquela utilizada e considerada dentro desta fórmula, no lugar do PRNT nós vamos substituir pelo número 100 e vocês já vão entender um pouquinho melhor por que nós estamos fazendo isso. Essa substituição ocorre porque não estamos calculando diretamente a necessidade de calagem, nós vamos utilizar a fórmula da quantidade de calcário, como vocês podem ver aqui ao lado, em que nós podemos considerar três características, três fatores adicionais no processo de recomendação de calagem, como a superfície de cobertura, ou seja, a superfície na qual esse calcário será aplicado, a profundidade na qual ele reagirá no solo, além do PRNT do corretivo escolhido por você. Voltando então aos cálculos, se nós substituirmos todas aquelas informações dentro da fórmula da necessidade de calagem, nós teremos então uma necessidade de calagem de 1,43 toneladas por hectare. Essa unidade é muito importante para que você não cometa erros. Mas lembrando que nós ainda não consideramos o PRNT do calcário e a profundidade de incorporação que nós tínhamos comentado anteriormente. E é exatamente por isso que nós utilizamos agora a fórmula da quantidade de calcário. Então, nesse caso, vejam na fórmula, nós vamos substituir as informações. 1,43, que é a necessidade de calagem calculada na fórmula anterior. Como nós vamos aplicar em área total, nós vamos considerar a superfície de cobertura como 100%. E aqui na profundidade, nós vamos colocar 40, que é exatamente a quantidade de centímetros na qual esse calcário será incorporado com arado. Além disso, o corretivo que foi escolhido para essa propriedade especificamente, considerando todos aqueles fatores que nós já discutimos numa aula específica para isso, é de 85%. Então, nós também vamos substituir essa informação na fórmula. Ao final, nós teremos uma quantidade de calcário de 3,4 toneladas por hectare. E é exatamente essa quantidade que deverá ser aplicada para ser incorporada com arado a 40 centímetros de profundidade. Lembrando que, se essa quantidade de calcário que nós acabamos de calcular na segunda fórmula for aplicada sem a incorporação, haverá aquilo que a gente menos quer com a recomendação de calagem, que é a supercalagem que vai ocorrer na superfície desse solo, fazendo com que haja indisponibilização de diversos nutrientes, principalmente micronutrientes, que são muito importantes para o desenvolvimento da cultura desde o seu início. Então fiquem muito atentos para que não haja problemas com supercalagem, porque uma vez feita, dificilmente você conseguirá reverter esse erro que você cometeu. Então, resumindo agora a recomendação de calagem para esse produtor rural. Ele deverá aplicar 3,4 toneladas por hectare de calcário com o implemento que ele já tem disponível na sua propriedade, pelo menos 90 dias antes do plantio. Assim, se ele for iniciar esse plantio em outubro, esse corretivo ele deve ser aplicado pelo menos na primeira semana de julho, para que haja então tempo de reação desse calcário. Outro fator importante a ser considerado é que é necessário que haja umidade suficiente no solo, pois sem a umidade esse corretivo não vai reagir e não vai então
promover a correção da acidez do solo. Essa aplicação vai ser feita a lanço com o autopropelido que ele já tem disponível na propriedade e posteriormente vai ser incorporada a 40 centímetros de profundidade com o arado e o trator que também já estão disponíveis nessa propriedade. Nesse caso, não será necessário você sugerir ou colocar nos custos dessa prática de manejo o aluguel de máquinas para fazer qualquer uma das etapas dessa prática de manejo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima!